Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego novamente aqui. Hoje então, pessoal, para iniciar uma série, pelo menos eu espero que seja, né, uma série de vídeos a respeito do Dostoiévski, um escritor de que gosto bastante e que recentemente fiz uma palestra aqui em Ponta Grossa a respeito desse escritor, em comemoração, né, aos 200 anos de nascimento do grande escritor russo. E aí fiz uma fala a respeito do Grande Inquisidor, inclusive o último vídeo desse canal foi a respeito, né, foi uma leitura, na verdade, né, simplesmente uma leitura mesmo, né, para ter o registro aqui do episódio, né, do Grande Inquisidor que está lá nos Irmãos Karamazov. Pretendo fazer um comentário a respeito desse episódio famoso, né? Em outro vídeo também pretendo comentar outros detalhes, como fiz a respeito do Franz Kafka recentemente também. Hoje pretendo, então, pessoal, estabelecer aqui um diálogo, né, com a leitura que o Freud faz a respeito do Dostoiévski e também a leitura que o Joseph Frank, né, faz a respeito da leitura do Freud, né, nesse livro aqui, deixa eu estar ao contrário, tá? É a biografia do Dostoiévski. Pela EDUSP saíram cinco volumes da biografia dele, escrita pelo Joseph Frank, mas recentemente, não tão recentemente assim, os cinco volumes foram coligidos em um volume único, nesse catatalzinho aqui que vale muito a pena, do Joseph Frank. Só que nessa versão aqui não tem o apêndice do primeiro volume, que é esse aqui, da antiga edição, um apêndice importantíssimo quando o Joseph Frank faz uma leitura crítica do ensaio do Freud, Dostoiévski e o Parricídio, de 1928, que eu julgo importantíssimo. Bom, devo esclarecer de antemão que eu sou leigo na área de psicologia ou psicanálise, então não entrarei em detalhes clínicos e mesmo elementos mais próprios dessa área. Como eu disse, sou leigo, não vou me aventurar de modo algum nesse sentido. Mas, de alguma forma, me aproprio da leitura do Joseph Frank para entender aqui as limitações e as contribuições do Freud nesse sentido. Bom, com relação à abordagem que o Freud faz, então, do Dostoiévski, o Joseph Frank analisa dois documentos, né? Um primeiro documento, uma carta que o Freud escreve em 1921, ou seja, 7 anos antes deste ensaio famoso, para o Stefan Zweig, que foi inclusive um escritor que passou o fim da vida aqui no Brasil e se suicida, inclusive, aqui no Brasil. Ele tem um livro famoso a respeito do Brasil, né, em que ele diz lá que o Brasil era o país do futuro, né, e não deixa de ser irônico esse sujeito ter tirado a própria vida, né, tragicamente irônico. Mas nessa carta de 1921, quando muitos detalhes biográficos do Dostoiévski ainda não tinham vindo a lume, Freud começa a perceber, né, e ele detalha aquilo que normalmente se fala a respeito do Dostoiévski. Essa é uma leitura que colou bastante, a leitura do Freud, né, em que estão ali relacionados a questão da genialidade, da epilepsia e também a relação paterna, né, mais os elementos biográficos que o Freud dispunha naquele momento. Nessa carta de 1921, é interessante perceber como o Freud, de alguma forma, com os poucos elementos biográficos que ele possuía, ele tenta fazer caber, não só na obra ficcional, mas também, evidentemente, na própria vida do Dostoiévski, o drama edipiano, aquela relação que é fundamental, né, na teoria psicanalítica. Como eu disse já mais de uma vez, sou leigo, vou fazer um comentário aqui como entusiasta, como interessado no assunto, para entender a leitura que Freud faz aí sim de um escritor da minha área, né, da área de literatura. A relação edipiana, de alguma forma, então, estaria por trás desse drama de culpa, muito presente em todas as obras, basicamente, né, do Dostoiévski, e especialmente nos Irmãos Karamazov, em que nós temos o tema do parricídio estabelecido ali. É a morte do pai, e nesse sentido, Freud enxerga, né, não só na vida do Dostoiévski, mas especialmente, né, nos seus personagens, o drama edipiano. E aí cabe a ele, então, e esse é o seu interesse naquele ensaio, Dostoiévski e o Parricídio, de 28,
mostrar que há uma relação possível entre vida e obra, e é necessário que seja assim, ou seja, há um determinismo aqui psicanaliticamente entendido. Bom, quais que são os problemas que o Joseph Frank entende e encontra aqui, não só olhando para a carta de 1921, mas também para o ensaio? A gente percebe que na carta de 21, o Freud, isso a partir do Joseph Frank, tá? A leitura que eu me aproprio aqui. Na carta de 1921, a gente percebe que o Freud já está predisposto a encontrar o drama edipiano lá na vida do Dostoiévski. Então, ele percebe, por exemplo, né, ele tenta encontrar um certo complexo de castração na infância e mais ou menos na adolescência do Dostoiévski a partir de uma nota de rodapé de uma biografia que chegou às mãos do Freud, em que se menciona que algo muito trágico ocorreu na infância do Dostoiévski e ele interpreta como um flagrante de masturbação e que estaria vinculado então a essa autopunição, né, que na linguagem do Freud seria um tipo de castração ao menino, entre aspas, aqui, Dostoiévski. O que o Joseph Frank pondera, e que depois o próprio Freud vai ficar sabendo, é que essa nota de rodapé desse biógrafo se referia, na verdade, a um Dostoiévski de 18 anos que recebe a notícia da morte do pai. Né? E aí, em 1928, a gente percebe que a leitura do Freud também se reformula, mas aquela busca por um drama edipiano continua. Ele enxerga na morte do pai e envolve toda uma lenda aqui em torno da morte do pai, que segundo consta, e isso foi lenda realmente, o pai teria sido assassinado, né, pelos seus servos e inclusive mutilado sexualmente, né, o que esses requintes trariam de alguma forma para o jovem Dostoiévski um drama de culpa ainda maior. O fato é que essa lenda colou também, enquanto lenda, mas colou como verdade para o Dostoiévski, mas o fato é que pesquisas recentes vão dizer que o pai dele não foi efetivamente assassinado pelos seus servos, mas morreu de uma doença chamada apoplexia. Ou seja, mas, né, de alguma forma, essa lenda em torno da morte do pai teve sim muita influência sobre o Dostoiévski. Um outro fato biográfico muito importante a respeito do Dostoiévski é justamente a percepção, né, daquilo que aconteceu ali por volta de 1949, 1950, que foi quando o Dostoiévski foi preso e recebeu a pena de morte e minutos antes do cumprimento dessa pena de morte, ele recebe a notícia, foi todo um teatro, evidentemente, né? A notícia de que a pena dele tinha sido comutada e que ele cumpriria a sua pena com serviços na Sibéria, né, exilado lá. Mas todo o ritual de morte ali né, da pena de morte ali, né, aconteceu, as cabeças todas, né, não só do Dostoiévski, mas do grupo todo do Petrachevski, que era o grupo revolucionário que fazia parte, né, o Dostoiévski, todo o grupo estava ali, todo encapuzado e tal, prestes a serem mortos. Né? Um deles, inclusive, segundo a biografia aqui do Joseph Frank, nunca se recuperou desse trauma. O sujeito ficou inutilizado, nem falava, nem ouvia, nem se mexia, com os olhos vidrados, né? Nunca se recuperou. O fato é que a epilepsia de Dostoiévski se inicia mais ou menos nesse período, mas Freud tenta associar a epilepsia a toda essa questão edipiana que eu comentei anteriormente, buscando então relatos mais ou menos duvidosos desses efeitos epilépticos já na infância ou mesmo nesse momento em que ele recebe a notícia da morte do pai, como um modo de autopunição em cima da sua culpa. Né? Enfim, que fique claro, né? A leitura do Freud é interessantíssima, ele mesmo vai dizer, a frase que eu separei aqui, ele não pode ser compreendido sem a psicanálise, isto é, não precisa dela, porque os próprios personagens, as próprias obras ilustram um interesse muito grande pela psique humana e com relação a isso, né, não paira dúvida, Nietzsche vai dizer que o maior psicólogo que ele conheceu foi Dostoiévski, né?
Sendo assim, a leitura que faz Freud, sem dúvida nenhuma, é importante, mas Joseph Frank pondera, especialmente com relação às fontes biográficas que Freud tinha e especialmente que não tinha, que eram faltantes. Né? Nesse sentido, a gente percebe uma tendenciosa leitura edipiana do Freud, que sim, é perceptível em muitos momentos, mas a partir daquele ensaio não há argumentos e elementos suficientes para comprovar a tese. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na sequência. Um abraço.